Olá, tudo bem? Chegamos na quinta-feira, né? Hoje é dia 23 de setembro de 2021 e hoje nós temos apenas atividades de matemática. Nessa atividade, fala assim: pinte o gráfico de acordo com as quantidades dos alimentos. Então, nós temos aqui de um lado os alimentos, certo? Tem uma tabelinha com todos os alimentos. Então, tem ali bolo, macarrão, arroz, feijão e biscoito. Do lado deles, do lado esquerdo deles, tem os números com as quantidades. Então, quantos bolos tem aí? 8, não é? Quantos macarrões? 5. Quantos arroz? Quantos feijões? Quantos biscoitos? Você vai observar a quantidade de cada um e depois você vai pintar o gráfico de acordo com as quantidades. Então, você vai vir aqui, ó, aonde está o bolo, tá vendo? Aqui tem o bolo. Quantos bolos tem mesmo? Olhando lá na tabela, acha o bolo aqui, ó. Tem 8, certo? 8 bolos. Então, você vai vir aqui no gráfico e vai pintar 8 quadradinhos, ó. 1, aí você vai pegar outra cor. 2, vai procurar outra cor de lápis. Ou você pode fazer na mesma cor também. 3, só que tem que ter a quantidade certa. 4, eu vou pintar de cor diferente para você identificar. 5, 6, 7 e 8, certo? Então, pintei aqui 8 quadradinhos, porque cada quadradinho representa uma unidade. Então, nós temos 8 unidades de bolo, pintei 8 unidades de quadradinho, certo? Depois, você vai para o macarrão. Quantos pratos de macarrão tem ali? Aí, você vai pintar de acordo com a quantidade certa de macarrões, ok? Até você completar o seu gráfico. Então, tem bolo, tem macarrão, arroz, feijão e biscoito para você pintar. Depois, você vai responder as perguntas. Lá na 2, a pergunta é a seguinte: qual o alimento mais consumido? Então, qual foi aquele que foi mais consumido? Aquele em que a quantidade é maior, né? Então, qual que foi? Foi o bolo, macarrão, arroz, feijão ou biscoito? Qual que tem mais aí? Qual que tem a maior quantidade? Você vai escrever aqui na linha o nome desse alimento. Na pergunta 3, fala assim: se você juntar os biscoitos e os macarrões, quantos alimentos você vai ter? Então, aqui tem um espaço para você responder, você tem que escrever e também fazer a continha, tá? Então, você vai juntar a quantidade de biscoitos, quantos biscoitos tem lá? Olha lá no seu gráfico. Mais, né, porque você vai juntar a quantidade de macarrão. Quantos macarrões? Olha lá no seu gráfico. Então, você vai fazer a quantidade de biscoito mais a quantidade de macarrões é igual a... e vai colocar o resultado do lado. Mas você também vai escrever com palavras. Você vai colocar assim, tantos alimentos, porque a pergunta é, se você juntar biscoitos e macarrões, quantos alimentos você vai ter? Então, você vai colocar, por exemplo, 2 alimentos, 5 alimentos, tá? De acordo com o resultado da sua continha. E por último aqui, na atividade 4, fala assim: qual a diferença entre o número de bolos e macarrões? Desenhe os alimentos e responda. Então aqui, ó, tem uma tabelinha em branco para você fazer os desenhos. Então, aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, que é um retângulo, né? Você vai escrever, por exemplo, macarrão. E aqui embaixo você vai escrever biscoito. Aí do lado você vai desenhar em cada quadradinho um macarrão, certo? Quantos macarrões tem? 5, né? De acordo com o nosso gráfico, tem 5. Então, você vai desenhar um macarrão nesse quadrinho, um macarrão nesse outro, até formar 5 macarrões. Lá embaixo, você vai
fazer o desenho dos biscoitos. Vai observar quantos biscoitos tem e vai desenhar um biscoito em cada quadrinho até formar a quantidade. Aí você vai observar qual que é a diferença. Então, tem um alimento aí que tem a mais. Quantos a mais tem desse alimento? Quantas unidades desse alimento tem a mais? Então, vamos supor, vou dar um exemplo que não é o exemplo da atividade, tá? É um exemplo diferente. Vamos supor que a Pro tenha 3 pirulitos. E aí eu pergunto para você, quantos pirulitos você tem aí na sua casa? Aí você vai falar assim, Pro, eu tenho 4. Então, quantos pirulitos você tem a mais que a Pro? Se eu tenho 3 e você tem 4, você tem um pirulito a mais que eu, certo? A nossa diferença é de um pirulito. É isso que você vai fazer na atividade. Você vai observar o biscoito e o macarrão e vai ver qual que é a diferença entre o biscoito e o macarrão, tá? E aí, quando você descobrir essa diferença, você vai colocar o número dentro desse último quadrinho aqui, ok? Bom, por hoje é só. Depois é só mandar a foto no e-mail da Pro. Amanhã eu volto com a última atividade da semana. Um beijo e até a próxima!